Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a organização sindical. O direito sindical faz parte do estudo do direito coletivo do trabalho, no qual se estudam não as relações individuais entre o empregado e o empregador, mas as relações de grupos de trabalhadores e grupos de empregadores. Arnaldo Susequinde, ele informa que o artigo 10 da Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho define o sindicato como toda organização de trabalhadores ou de empregadores que tenham por fim promover e defender os interesses dos trabalhadores ou dos empregadores. Esse conceito de sindicato, apresentado por Susequinde, e que consta do artigo 10 da Convenção 87, não foge muito daquilo que está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, que em seu artigo 511 estabelece: é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares e conexas. Na história do direito do trabalho, nós verificaremos que o surgimento do sindicato se deu sem o reconhecimento do Estado. Foram as necessidades dos trabalhadores de se organizarem para defenderem os interesses comuns que proporcionou o surgimento dos sindicatos. Este fato social primeiro foi proibido, inclusive com sanções criminais aos sindicalizados, sendo depois tolerado e posteriormente admitido e sendo previsto nas legislações dos diversos países. No Brasil, além da previsão no artigo 511 da CLT, que nós lemos, sobre os sindicatos, nós encontramos o artigo 8º da Constituição da República de 1988, o qual assegura a liberdade sindical, dizendo, artigo 8º caput, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. E no inciso 5º do artigo 8º diz: ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Esse princípio da liberdade de associação sindical do nosso texto constitucional está em consonância com as regras, os princípios de liberdade sindical do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, através do seu Comitê de Liberdade Sindical, possui o verbete número 447, o qual dispõe que não apenas o direito dos trabalhadores e empregadores de construir livremente as associações de sua escolha, mas também o de tais associações profissionais
desenvolverem atividades lícitas para a defesa de seus interesses profissionais. Tudo isso faz parte da liberdade sindical que deve ser observada. A Organização Internacional do Trabalho possui uma convenção internacional importantíssima sobre o direito sindical. É a Convenção número 87. A Convenção 87 da OIT foi aprovada em 1948 e entrou em vigor no plano internacional em 4 de julho de 1950. Ela foi ratificada por mais de 100 países, dentre os países membros da OIT. O Brasil não ratificou a Convenção Internacional número 87, porque ela conflita com o texto constitucional brasileiro. A Convenção 87 assegura o direito de fundar sindicatos, administrar sindicatos, garantir a atuação dos sindicatos e assegurar o direito de se filiar ou não a um sindicato. Pela leitura que fizemos do artigo 8º caput e do seu inciso 5º, aparentemente não haveria conflito entre esse dispositivo constitucional brasileiro e a Convenção número 87 da OIT. Ocorre que essa liberdade de associação profissional ou sindical mencionada no artigo 8º caput e a liberdade de filiação ou de desfiliação do inciso 5º do artigo 8º não conflita com a Convenção 87, mas o texto constitucional manteve no inciso 1º o princípio da chamada unicidade sindical. E este é o conflito com o texto da Convenção 87. A Convenção 87 da OIT, ela não traz limitações à criação de sindicatos. Ela permite a existência de vários sindicatos, sem as limitações previstas na Constituição brasileira. Ou seja, a Convenção 87 adota o chamado princípio da pluralidade sindical, enquanto que a Constituição da República de 1988, no seu artigo 8º, inciso 1º, manteve o princípio da unicidade sindical. Diz o inciso 1º do artigo 8º da nossa Constituição da República: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Essa obrigatoriedade de registro não viola a Convenção 87. Não há aqui um controle estatal. A exigência de que o sindicato, ao ser fundado pela Assembleia dos Trabalhadores ou dos Empregadores, tenha o seu estatuto registrado no cartório competente. E depois, quando submetido o seu registro ao antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria das Relações de Trabalho, este vai verificar se não há oposição à criação do novo sindicato. Será publicado no Diário Oficial o edital informando que o novo sindicato pretende o seu reconhecimento. Se houver impugnação por algum sindicato
ao surgimento do novo sindicato, ele não será reconhecido. E a impugnação poderá ocorrer se já houver sindicato reconhecido na mesma base territorial. E isso nós vamos verificar pela leitura do inciso 2º do artigo 8º da Constituição da República, o qual dispõe: é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Sindicato de categoria profissional é sindicato de empregados. Sindicato de categoria econômica é sindicato de empregador. O inciso 2º do artigo 8º, ele adotou, portanto, o princípio da unicidade sindical, o qual não permite a existência de mais de um sindicato na mesma base territorial. Essa base territorial tem como área mínima a área de um município, de forma que no mesmo município não pode existir mais de um sindicato da mesma categoria. Então, quando o sindicato pleiteia o seu reconhecimento e é publicado no Diário Oficial esse pedido de reconhecimento, se houver impugnação de algum sindicato que já existe naquela base territorial, o Estado brasileiro não vai reconhecer este sindicato. Mas também não vai dizer que ele não pode ter reconhecimento. Quem decidirá este conflito será o Poder Judiciário Trabalhista. A disputa pelo reconhecimento sindical se dará no âmbito da Justiça do Trabalho. A Constituição da República, lá no artigo 114, que trata da competência da Justiça do Trabalho, no seu inciso 3º dispõe, 114, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 3º, as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Então, primeira parte do inciso 3º do artigo 114 da Constituição. Ação sobre representação sindical. O sindicato representa a categoria. Essa representação da categoria por parte do sindicato decorre da lei. O artigo 513, a linha A da CLT, dispõe neste sentido. São prerrogativas dos sindicatos: a. representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão, ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. Então, o sindicato, por força de lei, representa a categoria profissional ou a categoria econômica. De forma que, ao se pleitear o reconhecimento sindical, se já existe um sindicato naquela base territorial, o reconhecimento não se dará, havendo impugnação. E a decisão de qual sindicato é que tem o direito de representar a categoria será feita no âmbito do Poder Judiciário. Então, o Judiciário provocado é que vai decidir se o novo sindicato que surgiu está violando ou não o artigo 8º, inciso 2º da Constituição da República, que manteve o princípio da unicidade sindical, em qualquer grau,
Nós veremos mais para frente as chamadas entidades sindicais de grau superior, que são as federações e as confederações. A elas também se aplica o princípio da unicidade sindical, de forma que não podem existir duas federações da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, e nem duas confederações da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. O oposto desse princípio da unicidade sindical é o princípio da pluralidade sindical, previsto na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Essa unicidade sindical, ela tem grandes defensores na doutrina, como os juristas José Carlos Arouca, José Martins Catarino, Orlando Gomes e Luiz de Pinho Pedreira da Silva. Várias centrais sindicais também defenderam essa unicidade sindical, como a CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGTB, a Central Geral dos Trabalhadores Brasil, a CAT, a Central Autônoma dos Trabalhadores, a Força Sindical, e antes de 1964, a antiga CGT, Comando Geral dos Trabalhadores. Todos defenderam a unicidade sindical, como bem ressalta o jurista José Carlos Arouca no seu livro Curso Básico de Direito Sindical, editora LTR. Mas existe a pluralidade sindical. A pluralidade sindical é contemplada na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 87 da OIT, no seu artigo 2, dispõe: os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos dos mesmos. Aqui, na Convenção 87 da OIT, no seu artigo 2, nós encontramos o princípio da pluralidade sindical. Não há limitação do número de sindicatos, não há limitação territorial. Portanto, onde há adoção da pluralidade sindical, é possível a existência de mais de um sindicato no mesmo município, é possível a existência de sindicatos por fábricas. Essa pluralidade sindical é adotada em vários países, como Espanha, Itália, França, por exemplo. E eu entendo que ela atende à maior liberdade sindical. Há quem seja contra. Os que se manifestam contra a pluralidade sindical entendem que, existindo mais de um sindicato na mesma base territorial, que é o caso brasileiro, ocorrerá o enfraquecimento dos sindicatos, com a divisão das representações. Os defensores da pluralidade sindical, dentre os quais eu me incluo, alegam que, havendo possibilidade de escolhas, não haverá enfraquecimento. Bem pelo contrário, os sindicatos deverão buscar atrair os trabalhadores e os empregadores para se filiarem a eles. E será mais forte aquele sindicato que tiver o maior número de filiados.
Portanto, a pluralidade sindical vai permitir o fortalecimento dos sindicatos na medida em que haverá uma disputa entre eles para conquistar filiados. Porque com a unicidade sindical, da forma em que ocorre no Brasil, o empregado não é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. No entanto, caso o empregado resolva se filiar, ele só tem uma opção: aquele sindicato da base territorial da localidade em que ele trabalha. Então imaginemos, estamos aqui em Taubaté, interior do estado de São Paulo. Vamos pegar o exemplo do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, um sindicato forte e muito representativo na cidade, com uma história muito bonita. Pois bem, se eu sou metalúrgico, trabalho em Taubaté e vou me filiar ao Sindicato dos Metalúrgicos, eu só tenho uma escolha, só existe um Sindicato dos Metalúrgicos, não existem dois. Eu posso não me filiar, mas se eu quiser me filiar, é a este sindicato que eu vou me filiar. Eu não posso me filiar ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, se eu trabalho em Taubaté como metalúrgico. Eu não posso me filiar ao Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, se eu trabalho em Taubaté como metalúrgico. Cada sindicato tem a sua base territorial, que é a área mínima de um município. No mesmo município não podem existir dois sindicatos. Esse sindicato pode ter uma base territorial que abranja vários municípios, mas no mesmo município, na mesma base territorial, não é possível a existência de mais de um sindicato da mesma categoria. Se houvesse a pluralidade sindical, seria possível existir mais de um sindicato na mesma base territorial. E eu poderia escolher a qual deles me filiar, comparando a atuação de cada um. Qual deles melhor me representa? Quais os benefícios que eu terei me filiando ao sindicato A, ao sindicato B, ao sindicato C, ao sindicato D ou ao sindicato E? Eu terei a liberdade de escolha, verdadeira liberdade, que não existe com a unicidade sindical. Na década de 90 do século passado, começou a privatização das telefônicas, as companhias telefônicas. Na mesma época, surgiram os aparelhos celulares. Antes, cada estado tinha uma companhia telefônica. E tinha uma companhia telefônica nacional, a Embratel. São Paulo tinha Telesp, Rio de Janeiro tinha Telerge, Minas Gerais tinha Telemig. O telefone era caro, tinha fila de espera, as pessoas tinham mais de uma linha telefônica. Quando alguém morria, os herdeiros brigavam pela linha telefônica. O telefone era declarado no imposto de renda. Era difícil ter telefone, não era todo mundo que tinha aparelho telefônico. Depois ocorreu a privatização das telefônicas e começaram a surgir os aparelhos celulares. E logo em seguida, várias empresas de telefonia começaram a explorar as companhias, a atividade de telefonia móvel. E hoje nós temos várias operadoras. Eu posso escolher a qual operadora eu vou querer utilizar. Eu posso comprar o telefone de uma operadora ou de outra, né? Vamos usar os exemplos que aqui nós temos, né? Vivo, TIM, Oi, Claro, Nextel,
Eu posso escolher, eu vou comprar um telefone, eu vou comprar um telefone móvel de qual operadora? Eu posso, comprando de uma, migrar para outra, a chamada portabilidade. Então eu tenho liberdade de mudar de uma operadora telefônica para outra, de escolher a telefônica que eu quiser. Isso não ocorre com o sindicato. Ao me filiar ao sindicato, eu não tenho escolhas. Eu não posso escolher o sindicato da minha preferência. Eu não tenho opções. Só existe um sindicato naquela base territorial. E é a ele que eu vou me filiar. Porque o Brasil adotou o princípio da unicidade sindical. Se o Brasil adotasse a pluralidade sindical, seria possível essa escolha. A pluralidade sindical prevista na Convenção 87 da OIT não pode ser adotada no Brasil enquanto não for modificada a Constituição da República. É por isso que o Brasil não assinou a Convenção 87 da OIT. Porque se tivesse assinado e ratificado, e ela viesse a ser submetida ao crivo do Congresso Nacional, conforme dispõe o artigo 49, inciso 1º da Constituição da República, ela não poderia ser admitida, porque ela viola o artigo 8º, inciso 2º da Constituição da República, de forma que o Brasil, para assinar a Convenção 87, precisa primeiro modificar o texto constitucional, adotando a pluralidade sindical. Uma central sindical que sempre defendeu a pluralidade sindical foi a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Ela era defensora da pluralidade sindical. Existem vários projetos de emenda à Constituição para a adoção da pluralidade sindical, mas até hoje nenhum deles obteve apoio para ser colocado em votação. Ou, se foi colocado em votação, não obteve apoio para ser aprovado. Além da unicidade sindical e da pluralidade sindical, há um outro princípio citado pelo mestre de todos os mestres, Amaury Mascaro Nascimento, que é o princípio da unidade sindical. Na unidade sindical, há um único sindicato, mas não por imposição legal. Há um único sindicato porque os vários sindicatos existentes resolveram se unir para serem mais fortes. Naturalmente, eu acredito que nós vamos caminhar para a unidade sindical. Por quê? Porque um sistema que sustentava a unicidade sindical no Brasil era a contribuição sindical obrigatória. A contribuição sindical obrigatória tem previsão na CLT, tinha previsão na CLT no artigo 578. No mês de março, todo empregado dava ao sindicato da sua categoria um dia de trabalho, fosse ele filiado ou não. O simples fato de pertencer à categoria o obrigava a contribuir para o sindicato, pagando a contribuição sindical. Então, se o empregado era bancário, ele contribuiria para o sindicato dos bancários, né, com um dia de trabalho no mês de março. Se ele ganhava R$20 por dia, esse valor seria descontado no mês de março como contribuição sindical obrigatória. Se ele era metalúrgico, sofreria desconto também para as entidades sindicais dos metalúrgicos. Se era comerciário, para as entidades sindicais dos comerciários. Nós vamos ver mais para frente que essa contribuição sindical obrigatória, o dinheiro arrecadado era dividido da seguinte forma: 60% da arrecadação da contribuição sindical era destinada ao sindicato, 15% à federação, 5%
a confederação e os 20% restantes para a conta emprego e salário do Ministério do Trabalho. Ocorreu uma mudança e a partir de 2008, 31 de março de 2008, dos 20% da conta emprego e salário, apenas 10% vão para essa conta e os outros 10% passaram para as centrais sindicais. Mas a contribuição sindical, que era obrigatória, deixou de sê-la com a reforma trabalhista. A Lei 13.467 estabeleceu que a contribuição sindical só será possível, o desconto, se houver prévia autorização do empregado, para que ocorra o desconto. A redação atual do artigo 578 é expressa nesse sentido. O desconto da contribuição sindical só será efetuado desde que prévia e expressamente autorizado. De forma que, se o empregado não autorizar o desconto da contribuição sindical obrigatória, previamente, expressamente, não poderá haver desconto. Isso está vigente desde novembro de 2017. Então, em 2018, 2019 e neste ano, 2020, os sindicatos que sempre recebiam a contribuição sindical obrigatória, a qual sustentava o princípio da unicidade sindical, porque os sindicatos não precisavam fazer nada para angariar essa arrecadação. Sem nada fazerem, eles recebiam a contribuição sindical, que era obrigatória. Agora ela deixa de ser obrigatória, ela passa a ser facultativa, de forma que, se não houver autorização prévia e expressa dos empregados para o desconto da contribuição sindical obrigatória e dos empregadores também, os quais contribuem sobre a folha, sobre o faturamento da empresa, os sindicatos não vão receber a contribuição sindical. Os sindicatos viverão, portanto, apenas da mensalidade sindical dos seus filiados, de forma que os sindicatos terão que conquistar os trabalhadores para que estes se filiem aos sindicatos. Os sindicatos terão que demonstrar a sua importância para que os trabalhadores se filiem. Quanto maior o número de filiados, maior a arrecadação e mais forte será o sindicato. Por isso acredito que caminhamos para a unidade sindical. Os sindicatos, nesses últimos 3 anos, sofreram com a queda da arrecadação e se enfraqueceram. E, portanto, eu acredito que naturalmente eles vão se unir para serem mais fortes e ter uma atuação mais incisiva na defesa dos trabalhadores, principalmente, e assim atraírem mais filiados e terem o aumento da arrecadação. Essa unidade sindical, portanto, como cita o mestre Amaury Mascaro Nascimento, ela é natural, facultativa, É o sistema no qual os sindicatos se unem, não por imposição legal, mas em decorrência da própria opção. A unidade não contraria o princípio da liberdade sindical. A liberdade pode ser usada para a unidade. E ele cita como exemplo a Alemanha, e também a Inglaterra e a Suécia, que adotam o princípio da unidade sindical. A criação dos sindicatos se dará também, segundo o professor Amaury Mascaro Nascimento, do surgimento natural, fundação originária. Não existia sindicato da referida categoria profissional. O Brasil adotou o sistema de categorias, profissões, e com os anos várias profissões se extinguem e outras surgem.
Por exemplo, a CLT ainda fala de datilógrafo. Antigamente, o datilógrafo era essencial nas empresas. Uma das primeiras coisas que se perguntava ao candidato a trabalhar em um escritório era se ele sabia datilografia. Era a condição essencial para a admissão ser datilógrafo. Tanto é que muitos adolescentes, aos 14 anos, eram matriculados no curso de datilografia, para depois poderem ingressar no mercado de trabalho. Hoje em dia, o datilógrafo quase não existe. Quase ninguém sabe datilografia, a não ser os mais experientes em vida. Raramente se utiliza uma máquina de datilografia. O que nós utilizamos são os computadores, os notebooks, os smartphones. E para isso, nem todos precisam fazer curso de informática. Ainda mais as crianças que nascem praticamente já sabendo lidar com esses instrumentos de informática. E com o passar do tempo, novas profissões surgem com as mudanças. Então, uma nova profissão, uma nova categoria pode levar ao surgimento da necessidade de fundação de um sindicato com a fundação originária, né, de um sindicato que não existia para aquela categoria. O sindicato também pode surgir da transformação de uma associação profissional em um sindicato. Enquanto o sindicato tem prerrogativas lá do artigo 513, a associação ela não tem todos os poderes que o sindicato tem na defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, uma associação profissional pode se transformar com a mudança no seu estatuto de associação em sindicato. O sindicato pode surgir do desmembramento da categoria. Então, uma categoria profissional, ela atraía várias profissões. Então, o sindicato ele abrangia, imaginemos, sindicatos de motoristas e cobradores, né? E aí resolvem os cobradores fundarem um sindicato específico, desmembrando da categoria do sindicato de motoristas e cobradores. O sindicato de motoristas vai só defender os motoristas e o sindicato de cobradores vai defender os cobradores, né? Eu dei esse exemplo que me veio à mente agora, mas qualquer sindicato que abranja mais de uma categoria profissional pode haver desmembramento, né, e surgimento de um novo sindicato. Pode ocorrer o surgimento do sindicato pela divisão da base territorial. Imaginemos que o sindicato abranja 5 municípios e de repente apenas 4 municípios permanecem, e esse 5º município se desmembra e é fundado um sindicato para representar aquela categoria neste município. É a chamada divisão da base territorial. Como pode surgir um sindicato da fusão de outros sindicatos? Quando eu falei da unidade sindical, imaginemos que 5 sindicatos da mesma categoria, em uma base territorial ampla. Vamos pegar aqui o exemplo da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. Uma região que abrange 39 municípios. Aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, nós temos, se não me engano, 6 sindicatos de metalúrgicos: Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos Campos.
6 sindicatos dos metalúrgicos. Se um dia esses 6 sindicatos resolverem se fundir e formarem um único sindicato, será o sindicato mais forte da região metropolitana, com a base territorial em toda a região, 39 municípios. Então, são as hipóteses de surgimento de sindicatos, né? Enquanto não houver lei dispondo sobre o registro das entidades sindicais, o Supremo Tribunal Federal, na súmula 677, reconheceu que, até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade sindical. Isto porque, lá no artigo 8º, inciso 1º da Constituição, diz que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, a única exigência para o reconhecimento do sindicato é o registro no órgão competente. Então, a Assembleia se reúne, funda o sindicato, aprova o estatuto, esse estatuto é submetido ao registro no cartório competente e depois é levado ao Ministério do Trabalho, atualmente Secretaria das Relações do Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia. E lá é feita a publicação no edital, havendo impugnação, não será reconhecido aquele sindicato até que sobrevenha decisão judicial a respeito. Não havendo impugnação, haverá o reconhecimento da entidade sindical. Essas são as regras que devem ser observadas. O sindicato representa a categoria. Nós vimos isso no artigo 513, a linha A. Mas será que o sindicato possui representatividade? Nem sempre o sindicato terá representatividade. A representatividade pressupõe a capacidade de o sindicato ser porta-voz dos interesses unitários do grupo, sem se ater à composição, de modo que se apresente mais como intérprete da vontade coletiva do que como representante dessa, por expressa autorização dos representados. Essa representatividade, nós vamos observar que existirá quando o número de filiados ao sindicato é muito grande. Há sindicatos com um número de filiados muito pequeno. Imaginemos um sindicato que represente 1.000 empregados. O sindicato representa os mil empregados, porque a lei diz, 513, a linha A da CLT, que o sindicato representa a categoria. Mas, se desses 1.000 empregados, apenas 100 forem filiados, não há representatividade. O sindicato ele só tem 100 filiados dos 1.000 que pertencem àquela categoria, naquela base territorial. Esse sindicato representa, mas não tem representatividade. Representatividade nós vamos encontrar naquele sindicato que tem o maior número de filiados. Isso será mais fácil de observar com a adoção do princípio da pluralidade sindical. Em países que adotam a pluralidade sindical, observa-se que aquele sindicato que vai negociar em nome da categoria é aquele sindicato que tem maior número de filiados naquele momento.
E aquele sindicato que tem o maior número de filiados é o sindicato mais representativo da categoria. Isso pode mudar de tempos em tempos, né? De tempos em tempos pode mudar essa representatividade, porque os empregados podem se desfiliarem de um sindicato e se filiarem a outro. Então essa representatividade será maior quanto maior for o número de filiados ao sindicato. Eu falei de categoria. O Brasil adotou esse sistema, né, de categorias lá no 511 da CLT. Ele fala que categorias profissionais, né, e categorias econômicas. Então, o 511, ao prever que é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. Essas são as categorias. Então, o Brasil adotou categorias. A atividade preponderante da empresa é que vai definir a categoria dos empregados. Então, se os empregados trabalham em uma indústria de metalurgia, serão metalúrgicos. Então, é a categoria econômica preponderante que vai definir a categoria profissional a qual se filiam os empregados. Existe um quadro oficial, né, lá das categorias, um enquadramento sindical. Esse enquadramento sindical é mencionado no artigo 577 da CLT. O 577 diz: o quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical. No final da CLT, esse quadro de atividades é apresentado. Infelizmente, as editoras não reproduzem mais esse quadro de atividades sindicais nos textos de CLTs que elas publicam. Há muito tempo eu não tenho visto isso. Mas se nós formos no site do Planalto, www.planalto.gov.br, e buscarmos lá legislação, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, nós vamos encontrar esse quadro de atividades do chamado enquadramento sindical, tanto dos empregados, categoria profissional, quanto dos empregadores, categoria econômica. Então eu disse, é a atividade preponderante da empresa que vai definir a categoria profissional. Se o empregado trabalha em uma indústria de metalurgia, ele será metalúrgico. Mas o parágrafo 3º do artigo 511 fala da chamada categoria profissional diferenciada. Diz ele, parágrafo 3º do artigo 511 da CLT: categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Então, em uma indústria de metalurgia, a categoria profissional dos empregados será de metalúrgicos. Mas lá também teremos a categoria profissional diferenciada: o contador, o médico do trabalho, o enfermeiro, o psicólogo da fábrica, o advogado empregado. São profissões com estatutos próprios, regulamentações próprias, e que vão formar a chamada categoria profissional diferenciada.
esses de acordo com o Sérgio Pinto Martins, têm os seus direitos disciplinados em estatutos específicos. No caso dos advogados, por exemplo, o Estatuto da Advocacia da OAB trata do advogado empregado e dos seus direitos. Então, médico do trabalho, engenheiro, contador, né, e outros profissionais liberais vão se enquadrar aqui nos exemplos de categoria profissional diferenciada. Os sindicatos possuem órgãos, né? Esses órgãos dos sindicatos são mencionados no artigo 522 da CLT. O 522 diz: a administração do sindicato será exercida por uma diretoria, constituída no máximo de 7 e no mínimo de 3, e de um conselho fiscal, composto de 3 membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Muitos criticam esse artigo 522, porque lá no artigo 8º, inciso 1º da Constituição, lá diz que o Estado não pode intervir no sindicato, não pode interferir no sindicato, de forma que, se há liberdade sindical, o sindicato poderia estabelecer o número de dirigentes sindicais que quisesse, havendo, portanto, um conflito entre o artigo 522 da CLT e o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República. Mas isso foi superado. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 369, inciso 2º, estabelece que o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543 da CLT a 7 dirigentes e igual número de suplentes. Em outro vídeo falaremos sobre as garantias de emprego do dirigente sindical. Mas, aqui na súmula 369, inciso 2º, o TST está dizendo que este artigo 522 foi recepcionado pela Constituição da República. Teoria da recepção. Quando uma Constituição entra em vigor, todas as normas infraconstitucionais existentes e que com ela forem compatíveis são recepcionadas. Essa é a teoria da recepção. Então o TST entende que esse artigo 522 da CLT é constitucional. Agora, o sindicato pode estabelecer no seu estatuto quantos dirigentes sindicais ele quiser. Isso decorre da autonomia sindical. Então, se o sindicato estabelecer que serão 100 o número de dirigentes, isso é constitucional. No entanto, apenas os 7 cargos principais é que terão garantia de emprego, estabilidade provisória, que será objeto de análise em outro vídeo. As entidades sindicais de grau superior. O sindicato é o órgão de base, é ele que representa a categoria. Mas existem as chamadas entidades sindicais de grau superior. Lá no artigo 533 da CLT, ele fala que são entidades sindicais de grau superior as federações e as confederações. Lá no artigo 534, ele fala das federações, e no 535 das confederações. Enquanto o sindicato tem a base territorial mínima, a área de um município, a federação, de acordo com o artigo 534, terá a base territorial mínima de um estado. Então não pode no mesmo estado existirem 2 ou mais federações da mesma categoria. Cada federação
terá a base territorial mínima de um estado. Ela pode abranger mais de um estado. Por exemplo, a Federação dos Bancários de São Paulo, quando eu era bancário, ela abrangia São Paulo e Mato Grosso do Sul. Se lá no Mato Grosso do Sul existirem 5 sindicatos de bancários, eles, no mínimo 5, podem fundar uma federação. Federação dos Bancários do Mato Grosso do Sul, desmembrando da Federação dos Bancários de São Paulo. Então a federação ela pode abranger vários estados, mas no mesmo estado só pode ter uma federação. A confederação é de âmbito nacional. Então só existe uma confederação, ela é de âmbito nacional. As confederações abrangem várias categorias, podendo haver desmembramento, surgimento de novas confederações. Para fundar uma confederação, são necessárias 3 federações. Então, 3 federações reunidas podem fundar uma confederação. 5 sindicatos reunidos podem fundar uma federação. Então é fácil de guardar. 5 sindicatos fundam uma federação, 3 federações fundam uma confederação. Questão que sempre cai no exame de ordem. No próximo vídeo falaremos sobre as centrais sindicais e as garantias dos dirigentes sindicais e outras questões relacionadas à organização sindical brasileira. Até lá!